Sabino, bom dia para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Um caso que ocorreu na noite de ontem, perto das 8 horas da noite, na zona sul de São Paulo, novamente na zona sul da capital paulista, desta vez na Avenida Yervan Kissajikian. É uma via onde passam diversos ônibus que ligam tanto o centro de São Paulo quanto a zona sul, e justamente 5 ônibus foram alvos da atuação de criminosos. 2 dos coletivos foram incendiados, outros 2 apedrejados e mais um que teve a chave deste coletivo roubada. Neste momento, não há nenhum desses ônibus mais neste local, então não há nenhum bloqueio que afete a vida de quem precisa passar por esta avenida. No começo da manhã existia uma série de diferenças no transporte público para quem precisava utilizar os ônibus na capital. Foram 17 linhas desviadas, mas agora há uma normalidade nesta avenida na zona sul de São Paulo. Foram atingidos ônibus de diversas empresas na capital paulista, de diferentes empresas, inclusive do que a gente já noticiou ontem de um caso na terça-feira na Avenida Guarapiranga. Todos esses casos na zona sul de São Paulo, mas há uma diferença de 12 quilômetros entre as duas avenidas que foram alvos. Tanto na terça-feira, quando um ônibus também foi incendiado, o motorista daquele coletivo perdeu os documentos e o celular, porque eles estavam dentro do veículo. Um ônibus que depois colidiu com uma residência e fez com que a luz, a energia elétrica das proximidades caísse. Hoje, há uma atuação da Enel, da Polícia Militar, da SP-Trans e da Prefeitura para fazer a limpeza deste local. A luz não teve grandes impactos, há um semáforo que ficou apagado e, por isso, há necessidade também de orientação por parte da CET das pessoas que estão por ali. Presenciei toda esta atuação, tanto dos órgãos de segurança quanto os órgãos de trânsito de São Paulo, e conversei com moradores e comerciantes também desta região. Conversei com uma empresária, gerente de um mercado que fica em frente a um dos ônibus que foi incendiado. O que ela diz é que ela estava em casa, mas se assustou porque tem um monitoramento ao vivo, 24 horas, de câmeras dentro desse mercado. Ela não quis falar com a reportagem por medo de represálias, não de maneira oficial, nem dar o depoimento dela em gravação de áudio, mas o que ela me contou é que ligou na hora para um funcionário desse supermercado para perguntar por que muitas pessoas estavam entrando nesse supermercado ao mesmo tempo. Ela achou que fosse um arrastão no mercado, quando o funcionário disse que havia um ônibus pegando fogo na frente do mercado, não dava para sair do estabelecimento por conta do perigo de se queimar, do calor, do fogo na região. E, portanto, ele ficou no local até que o Corpo de Bombeiros fizesse uma atuação. Ninguém ficou ferido novamente, assim como no caso de terça-feira, mas há a organização de criminosos para cometer estes ataques. Conversei com fontes na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que me informaram que existe uma investigação para confirmar algo que é a principal suspeita, de que os ataques da terça-feira e os de ontem são relacionados à morte de um criminoso, um traficante de drogas, que tentou disparar contra a polícia na segunda-feira e, em confronto, morreu. Estes ataques seriam uma represália, manifestações contra os policiais militares. Ontem, um destes suspeitos foi preso e um carro foi apreendido, está sendo apurado, investigado pela Polícia Civil de São Paulo, porque tinha isqueiros e também um galão já vazio. Na terça-feira, um grupo de quase 20 pessoas encapuzadas participaram desses ataques. E ontem também mais grupos criminosos que cometeram ataques contra linhas da Mob Brasil e também da A2 Transportes, que estavam na zona sul da capital paulista. Apurei com fontes da Secretaria de Segurança Pública sobre a possibilidade de ligação com os ataques do ano passado. A gente relembra, foram quase 1.000 ataques na região metropolitana de São Paulo, mais de 500 somente na cidade de São Paulo, mas principalmente por apedrejamento, pessoas que jogavam bolinhas de gude e pedras nos ônibus. Esses casos, de acordo com fontes da Secretaria de Segurança Pública, são diferentes e neste momento, são investigados como tendo relação a estas manifestações. Não há nenhuma certeza, nenhuma possibilidade neste momento de que seja uma ligação direta com aqueles casos do ano passado, mas as investigações que vão apontar de fato o que pode acontecer. O que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo assegura é que não há tolerância para esse tipo de crime e que haverá, e já está acontecendo, um reforço do policiamento nas áreas afetadas para proteger os usuários do transporte público, e também há um trabalho
trabalho da SSP para identificar e responsabilizar todos os envolvidos, como, de acordo com a SSP, foi feito no ano passado. No ano passado houve muito pouca explicação sobre esses fatos, né? Chegaram a prender algumas pessoas, mas mesmo assim não viam ligação entre um caso e outro e a situação ficou ali duvidosa para todos nós. Vamos ver se agora, antes que isso volte a acontecer em escala, a polícia consiga reprimir e consiga definir o que está acontecendo. E sobre a onda de ataques do ano passado, até hoje, né? Pouco se explicou sobre o que aconteceu para que ficássemos meses, né? Passamos de 2 meses de ataques quase diários aos ônibus do transporte público aqui de São Paulo. A polícia chegou a mudar de versão também, dar explicações que não eram tão parecidas assim para casos que eram iguais. E até hoje pouco se falou, pouco se explicou sobre isso, é verdade. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Valeu, Luiz. Obrigado. 10 horas